Oi, pessoal! Mais uma resenha sobre a valsa brasileira. E novamente vou fazer em duas partes. A primeira sobre a forma e a segunda sobre o conteúdo. Como se dança valsa? Um passo para frente, um passo para o lado, um passo para trás. E assim a gente vai ocupando o salão. E a ideia da autora é justamente usar essa analogia para fazer uma análise econômica sobre como foi o início dos anos 2000 até o final dos anos 2018. Começando com os dois passos para frente. No começo dos anos 2000, as commodities estavam super caras, e o Brasil, como bom exportador de commodities, o surfou nessa onda. E o nosso crescimento foi basicamente apoiado em três grandes pilares: o de investimento público, distribuição de renda e mais acesso ao crédito. Ia tudo muito bem até que veio a crise de 2008. Com isso, a tentativa do Brasil de evitar com que essa crise chegasse no Brasil muito forte foi favorecendo a demanda interna. Então, para fazer isso, o que aconteceu foi que o governo resolveu reduzir os depósitos compulsórios dos bancos, deixando mais dinheiro disponível para que a população acessasse a crédito. E foi dessa forma que a gente conseguiu manter a demanda interna aquecida por um tempo. Mas só que estava acontecendo uma crise, né? Não tinha como fugir muito disso. Então, o preço das commodities começou a cair, a exportação do Brasil começou a cair. Com isso, os juros aumentaram e aquela população que tinha pegado um crédito começou a ficar com a dívida muito maior e sobrar cada vez menos dinheiro para manter a economia interna aquecida. E aí, nesse cenário, vem os dois passos para o lado. Justamente essa redução nas exportações do Brasil fez com que a gente mudasse um pouco a nossa política econômica para um modelo mais contracionista, então redução do investimento público. E aí com isso o dólar estava super alto e os juros estavam baixos. Os juros estavam baixos justamente para tentar segurar essa inflação. Só que os juros baixos fizeram com que o dólar fosse, com todos os investimentos estrangeiros, fosse embora para outros países. Afinal, não vale a pena ficar correndo risco em um país como o Brasil, sendo que o retorno está baixo também. Com o dólar alto e esses juros baixos, e a inflação crescendo cada vez mais, o governo começou a tentar controlar a inflação, claro, segurando os preços administrados. Esses preços administrados eram basicamente dois: a gasolina e a energia elétrica. Primeiro, com relação à gasolina, o preço do petróleo estava alto no mercado, fazendo com que a gasolina ficasse cara também. E aí, para evitar que a inflação fosse impactada diretamente, o governo reduziu os impostos da gasolina, fazendo com que ela ficasse num patamar menor de preço. Só que qual é o problema? Aqui no Brasil, a gasolina compete diretamente com o etanol, e o etanol é uma cadeia completamente brasileira. A partir do momento em que a gasolina ficou em um preço menor do que o do etanol, todo mundo passou a consumir gasolina e a cadeia do etanol acabou caindo bastante. Com relação ao preço da energia, também foi uma tentativa de segurar a inflação. A ideia foi: estamos com várias concessões de energia prestes a vencer. Se a gente extrapolar o prazo de duração dessas concessões, a gente consegue já ter pago os gastos fixos, que são os maiores, e a operação e manutenção é menor, então assim a gente consegue diminuir a tarifa de energia nos próximos 30 anos. Essa era a ideia, só que não foi o que aconteceu, e a gente vai falar mais um pouquinho ali na frente. Então, essa política contracionista, a ideia original era fazer com que a indústria interna conseguisse manter essas coisas, conseguisse manter a economia aquecida. Então, juntamente com isso, foram feitas várias desonerações. Então, foram tirados impostos IPI, impostos da cesta básica, impostos do emprego, para garantir com que a indústria tivesse mais dinheiro disponível para investir. Só que essas desonerações todas melhoraram um pouco a margem da indústria, mas só que não deu confiança para os industriais investirem, afinal, estava um caos, né, no Brasil e lá fora também. E aí que vem o cenário dos passos para trás. Com a queda do PIB e o aumento da dívida interna e a inflação crescendo cada vez mais, a população começou a ficar balançada, né? E aí começaram as movimentações populares. Então, a Dilma, que era presidente na época, já não tinha sido eleita com uma margem muito alta com relação ao segundo colocado nas eleições e começou a ficar com uma crise de representatividade muito importante. Junto com isso, ainda tem os escândalos de corrupção que estavam ficando cada vez mais fortes. E aí, com isso, aconteceu o impeachment e o Temer assumiu. O Temer tinha basicamente duas missões: aprovar a PEC de teto de gastos
e fazer a reforma trabalhista. Tudo isso no modelo ainda contracionista. E aí o Temer conseguiu manter a taxa de juros baixas, só que novamente os investidores foram embora do mesmo jeito. E aquela aposta na incapacidade ociosa da indústria, que ia fazer investimentos e aumentar o emprego, falhou, porque a confiança dos industriais não tinha sido recuperada. E aí, novamente, a inflação crescendo, mais escândalos de corrupção e cada escândalo de corrupção que acontecia, o gasto político dos governantes na época aumentava muito. Então, assim, para que o Temer conseguisse fazer qualquer coisa ser aprovada no Congresso, ele precisaria negociar muito mais com os deputados e ceder muito mais, o que acabava, de uma certa forma, também aumentando os gastos do governo. Então, isso acabou segurando o Brasil, o que até na época de 2018 era a pior crise que a gente tinha passado, tanto em profundidade, no tamanho do buraco que a gente se meteu, mas também em período de duração, da quantidade de trimestres com o PIB negativo que a gente teve. E no final, a autora faz um apanhado de tudo isso, sugerindo o que, do ponto de vista dela, seria uma boa solução. O que ela propõe é que os gastos do governo, que os investimentos do governo não deveriam ser considerados gastos. Que essa é o único motor que vai fazer com que a gente consiga sair dessa crise perpétua quase que nós estamos vivendo. Então, do ponto de vista dela, quanto mais o governo investir, mais a indústria vai ficar confiante de que o Brasil pode crescer e assim a gente consegue recuperar os empregos e a pujança econômica.